Fala galera, como vocês estão em pleno feriadão? Como vocês sabem, a gente não alivia, porque os pacientes continuam chegando mesmo no feriado, então o plantão sim não para também. E hoje eu preparei um casinho massa para vocês. Hoje que vocês estão com a cabeça mais tranquila, nem todo mundo tá trabalhando, então é um casinho pra gente pensar um pouco mais. Aparentemente era uma simples lombalgia, mas quando a gente vai procurar direitinho investigar esse caso, vocês vão ver que é muito mais interessante. Então, Carlos, de 60 anos, um paciente com dor lombar há 2 meses. Ele chegou com quadro de lombalgia há 2 meses, contínua, sem relação com uma posição específica, então tinha um caráter mecânico, que piora quando o paciente se movimenta ou quando fica em alguma posição específica. Não era o caso. E foi piorando progressivamente. Já passou diversas vezes no pronto-socorro, usou várias medicações para controle álgico sem sucesso. E além disso, nesses 2 meses ele notou uma perda poderal de 7 quilos. Uma coisa que preocupa a gente e acende nosso sinal de alerta aqui. Há 3 semanas ele começou a ter astenia, náusea e vômito. E não teve febre, não teve não usa corticoide, não teve alteração também neurológica de perda de força e sensibilidade, nem teve trauma recente. Não tinha nada de comorbidade prévia e a única coisa que ele estava utilizando em casa eram os analgésicos, dipirona e tramal de horário. No exame físico, ele estava levemente hipertenso, 160 por 110, sem febre, destro normal, os outros sinais vitais normais. Neurológico, o que chamava atenção aqui? Não tinha déficit motor e sensitivo, os reflexos todos normais, sem rigidez nucal, LASEG negativo, só que ele tinha dor, a palpação das vértebras lombares, sem dor, a palpação da musculatura paraespinhal, o que já chama atenção para a gente. Quando o paciente tem dor mais na musculatura paravertebral, geralmente é dor mais muscular. Quando ele tem dor à palpação da vértebra em si, isso acende o sinal que possa ter alguma doença ali no osso. Cardiovascular, nada que chamasse atenção também, exame respiratório, abdominal, extremidade também nada que chamasse atenção. Então, era mais essa questão aí do exame osteomuscular que chamava um pouco a atenção para a gente. Quando nós atendemos um paciente com lombalgia no pronto-socorro, muitas vezes a gente negligencia a queixa do paciente, mas a gente não pode esquecer de perguntar sobre os sinais e sintomas de alarme. Então, quais são? Paciente com história de neoplasia prévia, fator de risco para espondilolicite, aquele paciente dialítico, usuário de drogas endovenosas, são pacientes que têm mais risco para espondilolicite, ou quando tem algum quadro parecido com espondilolicite, que é aquela lombalgia acompanhada de febre, alguns sinais de bacteremia durante a diálise, Então a gente tem que ficar atento a isso. Déficit neurológico, principalmente quando comete 2 ou mais dermátomos, história de trauma, uso de corticoide prévio, a gente sabe que corticoide predispõe a osteoporose, pode levar a fratura patológica, dor muito persistente, acima de 6 semanas, início da dor ou muito jovem, abaixo de 10 ou acima de 50 anos, perda ponderal, dor que piora à noite ou uso de anticoagulantes. Lembrando que o nosso paciente, ele tinha uma dor prolongada, ele tinha uma perda ponderal e ele era idoso, Ele tinha 60 anos. Então ele tinha 3 fatores de risco, tá? Nesse cenário de fatores de risco, a gente tem que proceder à investigação no pronto-socorro. Então, pedir um exame de imagem da coluna, de preferência ressonância ou tomografia. Se você não tiver facilmente disponível, você pode começar com uma radiografia de coluna, mas você tem que prosseguir depois com um exame mais detalhado, tá? E também alguns exames laboratoriais. E nosso paciente, a gente fez isso, Inicialmente foi solicitada uma radiografia de coluna, a gente já via algumas lesões líticas nas vértebras lombares, E também isso foi confirmado com a tomografia de coluna.
né, lombar, em que a gente via várias lesões líticas. Vejam que as lesões líticas ficam muito mais evidentes na tomografia. No raio-x a gente consegue ter uma noção, mas na tomografia a gente confirma e vê várias lesões que a gente não conseguia enxergar na radiografia. E de exames laboratoriais, o que vinha? O paciente ele tinha uma anemia, a gente solicitou um hemograma, e essa anemia era normocítica, normocrônica. Não tinha nada de alteração de leucócitos, de plaquetas, de coágulo, mas o que mais chamava atenção? Ele tinha um potássio baixo de 2,8, com cálcio levemente aumentado de 11 e um fósforo de 0,9, baixo também. E uma disfunção renal, uma ureia de 120, com uma creatinina de 2,6. E a gasometria arterial, a gente vai comentar daqui a pouco, mas ele tinha uma acidose metabólica. Se a gente calculasse o anion gap, era um anion gap normal. E aí, exames hepáticos, nada que chamasse atenção. Ácido úrico, depois vocês vão saber porque foi solicitado, mas estava baixo. E também solicitamos urina 1, que tinha uma glicosúria apenas. Lembrando que o déficit do paciente era normal, então não dá para a gente pensar aqui em diabetes, né? Descompensado. E também pedimos alguns exames aí de eletrólitos urinários, que vocês vão entender por quê. Beleza. Vamos resumir o caso para a gente entender rapidamente antes de prosseguir na discussão clínica. Então, era um homem de 60 anos que tinha uma lombalgia com sinais de alarme. Além disso, ele tinha uma hipercalcemia leve nos exames laboratoriais com uma anemia normocítica normocrônica e uma injúria renal aguda. Será que é aguda mesmo? Até se prova o contrário, o paciente não tinha nada de sinais prévios aí de doença renal crônica, não tinha fatores de risco para doença renal crônica como hipertensão, diabetes, e tinha uma disfunção renal nova. Então, aparentemente, a gente vai manejar com uma injúria renal aguda. Além disso, ele tinha lesões líticas nas imagens da coluna lombar. E lembrando aqui, pessoal, sempre que a gente identifica uma lesão lítica em um segmento da coluna, a gente tem que pesquisar a coluna toda. Porque se for neoplasia, há grande chance do paciente ter lesões em mais locais. Então, é importante a gente pesquisar a coluna toda, ok? Além disso, o paciente tinha hipofosfatemia, hipocalemia, um ácido úrico baixo e uma glicosúria, com uma acidose metabólica com anion gap normal e o anion gap urinário negativo, que eu vou ensinar vocês como calcular. Mas é muita informação. Vamos tentar juntar tudo isso no diagnóstico só. Que é o que a gente tenta fazer na medicina na maioria das vezes. Muitas vezes vai ter mais de um diagnóstico, mas a gente consegue juntar em um diagnóstico só. Vejam bem, pessoal. Uma das hipóteses aqui, para esse caso, é mieloma múltiplo. Por quê? É um paciente idoso, com disfunção renal nova, lombalgia com sinais de alarme, lesões líticas ósseas, hipercalcemia e disfunção renal além de anemia. Então isso a gente tem que lembrar de mieloma múltiplo. Vamos relembrar os critérios para ficar mais claro? Então, os critérios para mieloma múltiplo são: eu tenho que ter confirmação por biópsia de medula óssea, então 10% ou mais, né, de plasmócitos em biópsia de medula óssea, ou um plasmocitoma também confirmado por biópsia. E além disso, o paciente ele tem que ter disfunção de órgão-alvo ou um ou mais biomarcadores de malignidade. Então, é um ou outro. Quais são as disfunções de órgão-alvo? Então, hipercalcemia que o nosso paciente tinha, disfunção renal que o nosso paciente tinha, anemia que o nosso paciente tinha e também lesões líticas ósseas também nosso paciente tinha. Então, ele não tinha o diagnóstico confirmado ainda por biópsia, né? A gente iria chamar o hematologista, obviamente, para proceder à investigação, mas ele já tinha vários sinais aí de disfunção relacionado à deposição de plasmócitos em diferentes órgãos, ok? Se ele não tivesse essas disfunções, a gente poderia pensar em mieloma se ele tivesse um ou mais biomarcadores de malignidade. Que é quando a gente tem mais de 60% de plasmócito na medula óssea, já é diagnóstico de mieloma, independente de ter disfunção de órgão-alvo ou não. Se a gente dosar as cadeias leves livres, o que são isso? A gente sabe que o mieloma múltiplo é uma discrasia plasmocitária, ou seja,
a gente tem um acúmulo de plasmócitos monoclonais, que são células neoplásicas, que vão se depositar em vários órgãos, certo? E esses plasmócitos, eles vão produzir cadeias leves, né? Que pode ser capa, pode ser lambda. E aí, só como ele é monoclonal, esse plasmócito, ele vai produzir um tipo de cadeia apenas. Então, eu vou dosar esse tipo de cadeia leve, que está envolvida na neoplasia, e dividir pelas cadeias que não estão envolvidas na neoplasia. Eu espero que tenha muito mais cadeia envolvida, porque o plasmócito neoplásico está produzindo muita cadeia leve do que as cadeias não envolvidas, que não são neoplásicas. Se eu tiver uma relação entre as envolvidas e não envolvidas maior ou igual a 100, é um sinal também de malignidade. Ou se eu tiver uma ressonância mostrando mais de uma lesão focal com pelo menos 5 milímetros, eu também fecho o diagnóstico de mieloma. Lembrando que, só relembrando, para a gente confirmar, eu tenho que ter diagnóstico histopatológico por biópsia e esse diagnóstico ser acompanhado por disfunção de órgão-alvo ou um desses biomarcadores de malignidade que eu falei para vocês. Então, beleza. Nosso paciente, ele tinha uma suspeita forte para mieloma e ele teria que ser submetido, sim, à biópsia de medula óssea. Então, a gente ia ter que chamar o hematologista, tá? Mas não parava por aí. Ele tinha uma acidose metabólica que eu vou explicar para vocês como que a gente vai chegar no outro diagnóstico do nosso paciente que tem tudo a ver com mieloma pela acidose metabólica. Por isso que é importante a gente saber interpretar a acidose metabólica. Então, o primeiro passo diante de uma acidose é ver o pH. O pH estava abaixo de 7,35, nosso paciente tinha então uma acidemia. O segundo passo é ver se essa acidemia é metabólica, né? O que está causando essa acidemia? É uma redução do bicarbonato ou uma elevação do PCO2? Então, é metabólica ou respiratória? No nosso caso, era metabólico. O bicarbonato do nosso paciente estava de 16. Terceiro passo, eu tenho que ver se essa acidose está tendo uma compensação adequada. Ou seja, eu espero que o paciente ele esteja um pouquinho mais taquipneico para tentar lavar um pouquinho mais de CO2 para tentar compensar essa acidose, né? Mas esse PCO2 ele tem que estar numa faixa adequada de compensação. Como que eu vou calcular isso? Tem a fórmula de Winter, que eu vou fazer PCO2 esperado vai ser igual ao bicarbonato vezes 1,5, aí eu somo 8, e aí eu espero, eu somo depois de 8, eu considero uma variação de mais ou menos 2. Então, no caso do nosso paciente, ele tinha um bicarbonato de 16, multiplicando por 1,5, vai dar 24, depois a gente soma com 8, né? Vai dar 32, e aí mais ou menos 2. Então, o bicarbonato, o PCO2 esperado vai ser de 30 a 34. É a faixa esperada. O PCO2 do nosso paciente estava 30, então estava dentro da faixa esperada. Então, não tinha distúrbio secundário, só tinha uma acidose metabólica com compensação adequada, ok? Quarto passo, calcular o onion gap. Né? Diante de uma acidose metabólica, a gente tem que calcular o onion gap. E aí, como que a gente calcula o onion gap? Vai pegar o sódio e subtrair do bicarbonato mais o cloro, né? Então, nosso paciente tinha um sódio de 136, a gente tira 16, que é o bicarbonato, e aí isso daí vai cair para 120, e a gente subtrai depois do cloro, que estava 110 no nosso paciente, então ele vai ter um onion gap de 10. Lembrando que um onion gap normal é em torno de 8 a 12, tá? Acima de 12 é um onion gap aumentado, abaixo de 12 é um onion gap normal. Então, nosso paciente tinha uma acidose metabólica com onion gap normal. Próximo passo diante de uma acidose metabólica com onion gap normal, a gente tem que calcular o onion gap urinário, porque ele vai dar dicas de algumas causas de acidose metabólica com onion gap normal, né? Uma dessas causas são causas gastrointestinais, então diarreia pode levar a uma acidose metabólica com onion gap normal, porque você vai perder bicarbonato pelo trato gastrointestinal, mas algumas causas renais também podem levar a essa acidose metabólica com onion gap normal, porque vai ter uma deficiência de excreção de
H+, ou uma deficiência de reabsorção de bicarbonato. Então, o problema está no rim. Então, a gente tem que diferenciar se o problema está no intestino ou se está no rim. Como que a gente diferencia isso? Faz o anion gap urinário. Tá? Então, a gente vai dosar o sódio urinário, potássio urinário e cloro urinário. Agora, vocês entenderam por que a gente pediu esses eletrólitos na urina. Aí, lembrem de um conceito. O cloro urinário ele é uma medida indireta da excreção de H+, tá? Se o nosso rim está funcionando bem, ele vai excretar o H+ corretamente diante de uma acidose metabólica, certo? Para corrigir essa acidose metabólica. Já se o rim não estiver funcionando muito bem, ele não vai excretar muito bem esse H+ na urina. Então, o H+ na urina vai estar baixo, o cloro na urina vai estar baixo. Então, se o cloro da urina está baixo, né, essa minha conta vai ficar positiva do anion gap urinário, porque eu vou ter pouco cloro urinário. Já se o meu rim estiver funcionando bem, eu estiver excretando bastante cloro urinário, essa minha conta do anion gap urinário vai ficar negativa, porque eu tenho muito cloro urinário. Então, vamos ver o nosso paciente. Ele tinha um sódio urinário de 100, um potássio urinário de 30 e um cloro urinário de 60. Se a gente jogar na conta isso, vai dar mais 10, porque vai ser 100 menos 30 menos 60, vai dar mais 10. Ou seja, um anion gap urinário positivo. Isso indica que nosso rim não está funcionando muito bem. Então, tem que pensar em causas renais que estão levando uma acidose metabólica, né, com anion gap normal. E aí, quais são essas causas renais? Pode ser uma injúria renal aguda, mas a gente tem que lembrar das acidoses tubulares renais. E aí eu vou passar rapidamente aqui nos principais tipos com vocês. A gente tem a tipo 1, tipo 2 e tipo 4. A tipo 1, o problema está no túbulo contorcido distal. A tipo 2 está no túbulo contorcido proximal. E o tipo 4 está relacionado a algum problema no néfron distal. Tá? O que acontece? Para vocês lembrarem, né, só uma dessas acidoses tubulares renais tem um potássio alto, que é a acidose tubular renal tipo 4, que é uma deficiência ou uma resistência à ação da aldosterona. Lembrar que a aldosterona ela vai puxar sódio e eliminar potássio e H+. Então, se a gente tem uma deficiência à aldosterona, ele vai puxar mais H+ para o sangue e mais potássio. Então, o paciente vai fazer uma acidose e vai ficar com potássio alto, certo? As outras duas acidoses tubulares renais, elas são decorrentes, elas cursam, né, com potássio baixo no sangue. E nosso paciente ele não tinha potássio alto, ele tinha potássio baixo. Então, não pode ser tipo 4. Lembrar que a tipo 4 é bem relacionada ao diabetes mellitus, é uma das causas mais comuns. Tem outras também, mas o diabetes é uma das causas bem comuns aí de ATR tipo 4. Agora, ATR tipo 1 e 2. Como que eu vou diferenciar, né? Uma das maneiras, né, é analisar as outras coisas que estão sendo excretadas na urina. Um dos tipos aí de acidose tubular renal tipo 2 pode cursar com a excreção de várias coisas na urina, além de glicose, de fosfato, de ácido úrico. Então, elimina bastante coisa porque tem uma deficiência de reabsorção desses outros elementos. Lembrar que o tubo contorcido distal, ele reabsorve uma porrada de coisa, né? Então, ele já não está funcionando muito bem, não vai reabsorver muito bem bicarbonato, e aí o paciente vai fazer acidose metabólica, e também como ele não reabsorve glicose, aminoácidos, fosfatos, ácido úrico, isso vai ser eliminado na urina e vai aparecer essas coisas na minha urina. E algumas coisas vão faltar no sangue porque não estão sendo reabsorvidas. Então, o paciente ele vai ter glicosúria, ele vai ter uma hipofosfatemia, porque não vai estar reabsorvendo fósforo, ele vai ter uma pouco ácido úrico no sangue, né? Porque ele também não está reabsorvendo esse ácido úrico, tá? Então, se a gente juntar tudo isso, é o que a gente chama de síndrome de Fanconi, que era muito compatível com o que o nosso paciente tinha. Tem várias causas, tem causas genéticas, mas uma das causas adquiridas são as paraproteinemias, né?
E uma das causas para proteínas é o mieloma múltiplo, tá? Tenofovir é uma outra coisa que causa também a TR tipo 2, mas era muito clássico aqui do quadro clínico do nosso paciente, né? Lembrar que a TR tipo 1, o problema está mais no tubo contorcido distal, que não consegue excretar muito bem o H+. E a urina desse paciente vai ser muito alcalótica, né? O pH na urina desse paciente vai estar muito alto. O paciente com a TR tipo 2, inicialmente a urina dele não tem um pH muito alto, não. Já tipo 1 já tem um pH mais alto desde o começo. E, além disso, esse paciente ele pode ter nefrocalcicinose, litíase renal, né? Que são outras manifestações comuns no ATR tipo 1, né? E uma coisa que está bem associada à ATR tipo 1 é Sjögren, artrite reumatoide e lúpus, doenças reumatológicas, tá? Então, fiz aí uma revisãozinha dos tipos de ATR para vocês e o nosso paciente caía, né, na clássica síndrome de Fanconi. E aqui era secundária ao mieloma múltiplo. Beleza. E agora, o que eu faço diante de tanta coisa no nosso paciente? Para o mieloma múltiplo, a gente vai ter que chamar o hematologista para fazer biópsia de medula óssea e prescrever quimioterapia, né? Lembrando que para o mieloma múltiplo, no pronto-socorro, em geral, a gente já começa a corticoide, né? Mas sempre sob supervisão do hematologista, e depois ele vai avaliar a melhor quimioterapia para o paciente, tá? Para as lesões na coluna decorrentes do mieloma, valeria a pena também pedir a avaliação do ortopedista para ver se tinha alguma abordagem cirúrgica, né? Porque se tivesse uma coluna instável, talvez teria uma indicação aí de abordar cirurgicamente essa coluna. E lembrar de otimizar a analgesia do paciente, tá? Porque isso causa muita dor. Lesão lítica neoplásica causa muita dor. Para injúria renal aguda, a gente teria que tratar o mieloma, evitar nefrotóxicos, né? Então, dar o suporte para o rim do paciente, mas tratando diretamente a causa, que é o mieloma múltiplo. Para hipercalcemia, como era uma hipercalcemia leve, tratando o mieloma, isso daí também ia se resolver. Porém, a gente ia ficar de olho nesse cálcio, monitorizar para ver se não ia piorar. E como o paciente tinha sintomas, tinha náusea, tinha vômito, valeria a pena a gente hidratar esse paciente, né, que é uma das condutas aí para hipercalcemia, e considerar o bisfosfonato. Lembrar que os bisfosfonatos podem ser utilizados no contexto de disfunção renal, desde que seja ajustada a dose ou também fazendo uma infusão mais prolongada para minimizar os danos renais, tá bom? Aí os mais utilizados são pamidronato, ácido zoledrônico, que são opções aqui, tá? E para a síndrome de Fanconi em si, a gente ia ter que repor o fósforo do nosso paciente, porque ele não estava absorvendo fósforo, estava com fósforo de 0,9. E aí tem duas soluções aí de fósforo que a gente pode utilizar no pronto-socorro principais. Uma que é ligado, que tem fósforo com sódio, e outra que tem fósforo com potássio. Vocês têm que ver qual que é a solução que vocês têm no pronto-socorro de vocês. Aqui eu daria eu daria prioridade aqui, na verdade, à solução que tem potássio junto, porque o nosso paciente tinha uma hipocalemia também. Então aqui valeria a pena utilizar essa solução de fósforo para fazer reposição no paciente. Aqui você pode utilizar, né, uma ampola, tanto se for a solução com sódio ou com de potássio, diluído aí no sorinho de 500, se for em acesso periférico, e se for acesso central, você pode diluir em sorinho de 100, tá? Sempre tendo cautela e infundindo lentamente. No máximo, uma ampola por hora, não pode ser mais rápido que isso, tá? Porque aí tem risco de arritmia por conta do potássio na solução. Além disso, esses pacientes eles fazem deficiência de vitamina D, então é interessante também dosar a vitamina D e repor se tiver deficiente. E aqui, para corrigir a acidose em si, no pronto-socorro, você pode até utilizar o bicarbonato de sódio, só que não é a melhor solução aqui, porque o bicarbonato de sódio ele pode piorar a hipocalemia, porque ele dá um maior aporte de sódio para o túbulo distal, e isso vai absorver mais sódio, e lembra que tem aquele trocador de sódio, puxa sódio, elimina potássio, elimina H+. Então, se você dá mais aporte de sódio para o túbulo contorcido distal, você joga mais potássio para fora. Então, se você for dar o bicarbonato de sódio no pronto-socorro, você tem que ficar de olho no potássio do paciente e repor esse potássio.
Agora, ambulatorialmente, a gente utiliza muito citrato de potássio, né? Você deu alta para esse paciente, você vai deixar ele com citrato de potássio na alta. Porque o citrato de potássio, ele não tem o sódio, né? E ele é um álcali, né? O citrato, ele é uma base, então você vai estar corrigindo a acidose do paciente. E ele tem potássio também, que esses pacientes de Fanconi já viram que eles têm uma hipocalemia, né? Então, vale a pena você dar o citrato de potássio. E aí você prescreve um comprimido de 8 em 8 horas, até 2 comprimidos de 8 em 8 horas, né? Em geral, um comprimido tem 10 mEq, né? Tem comprimido que tem 5, 10 a 15 mEq. Então, você utiliza, em geral, 10 mEq de 8 em 8 horas inicialmente e depois manda esse paciente também para o nefrologista. Esse paciente vai acompanhar com o hemato e com o nefrologista na alta, tá? Casinho bem complexo de hoje, né? Mas eu preparei um bem caprichado para vocês conseguirem aprender uma coisa legal no feriado, né? Todo mundo tá com a cabeça descansada. E eu gravei esse vídeo propositalmente com essa camiseta preta para lembrar de vocês do desafio Black Sim, que vai acontecer do dia 21 ao dia 26 de novembro, uma semana repleta de conteúdo gratuito para você melhorar o seu atendimento no pronto-socorro. E vão ter vários desafios para vocês. Não vai ser apenas uma semana de conteúdo, mas vai ser uma semana repleta de desafios para você se desafiar e também poder concorrer a vários prêmios que a gente vai sortear aí para vocês no dia da Black Friday, tá? Que vai ser no dia 26. Então, se você ainda não se inscreveu, se inscreva, nosso link está em destaque na bio e entre no nosso grupo de Telegram, porque lá a gente vai mandar as informações, tudo de primeira linha, para você acompanhar o desafio, tá bom? Então, aguardo vocês lá e vamos com a gente.